bem-vindos ao nosso primeiro encontro do nosso grupo de estudos. E que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada uma de vocês. É uma alegria muito grande podermos estarmos aqui juntas para partilharmos a nossa fé. E o objetivo desse grupo é para que nós possamos conhecer e aprofundar a nossa fé, a partir de perguntas que serão feitas por vocês e temas também indicados por vocês, que sejam algo que vocês têm curiosidade, que vocês queiram aprofundar, para que a gente possa crescer juntas na fé. E quais serão os objetos, quais serão os objetos de estudo nosso durante esse tempo? A Sagrada Escritura, o Catecismo e todos os documentos da nossa igreja. Então vai ser um estudo bem baseado na fé católica, naquilo que nós acreditamos. E eu gostaria nesse primeiro encontro de falar um pouco com vocês sobre fé e espiritualidade. E para a gente começar, eu gostaria, quem tiver a oportunidade, de abrir as Sagradas Escrituras, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado de justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a ele, é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que o procuram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa passagem, nós podemos observar 3 pontos fundamentais. Primeiro, a fé é o fundamento da esperança. Quando a gente crê, quando a gente tem fé que Deus existe, que Ele viveu, morreu e ressuscitou por cada um de nós, nós temos a esperança. Nós sabemos que diante das dificuldades do dia a dia, o Senhor permanece conosco. Nós temos a esperança da vida eterna, daquelas promessas que o Senhor fez para cada um de nós, desde lá do início do povo de Deus. Então essa esperança acompanha aquele que acredita em Deus. O segundo ponto importante nessa passagem, que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Então a fé é um exercício diário para cada um de nós. Independente de milagres acontecerem na nossa vida ou não, nós precisamos ter fé. Mesmo que a gente passe toda a nossa vida sem presenciar nenhum milagre, nós precisamos continuar acontecendo, acreditando. Porque o milagre de Deus às vezes acontece na nossa vida e às vezes não. São desígnios do Senhor. Então a gente precisa crer independente dos sinais que são mostrados. Fé é decisão. E o terceiro passo nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a primeira coisa que precisamos ter é acreditar no nosso Deus. Ter essa certeza no nosso coração de que o Senhor nos criou por amor e permanece ao nosso lado. E a gente voltando lá na nossa criação. Deus é amor, cria cada um de nós por amor e de forma livre. Nós somos livres para expressar esse amor por Deus ou não. Então Deus nos dá essa liberdade de permanecer nos seus caminhos ou não. Nós somos criados por Deus e para Deus nós iremos retornar. E nós permanecemos em Deus se for da nossa vontade. Então é um exercício que nós precisamos fazer. Mas o Senhor sempre se antecipa. Se a gente prestar atenção nas Escrituras, lá no Antigo Testamento, o Senhor, da mesma forma que via atrás do seu povo, daquelas pessoas que tinham chamado uma vocação especial, continua se antecipando, vindo primeiro, antes de nós, ele já se antecipa, vem atrás de nós,
Então a gente vê ali o chamado na vida de Abraão, a gente vê o chamado na vida de Jacó, de Moisés, de tantos outros. No Novo Testamento também o chamado na vida de Nossa Senhora para ser mãe do Filho de Deus, o chamado de João Batista, o chamado de cada um dos apóstolos. Isso demonstra para nós o quê? É o Senhor que nos chama, o Senhor que nos antecipa para vir até nós com o seu amor. E a nossa resposta a esse chamado de fé, a esse chamado da nossa vocação, é a nossa fé. O Senhor nos chama e com a nossa fé, no acreditar nesse chamado, nessa promessa, nós nos colocamos diante do Senhor. Então a fé é algo que precisa ser exercitado em nós, é dom de Deus, é presente de Deus, é uma virtude teologal. O que é teologal? Que é referente a Deus, vem do céu para nós, mas precisa ser exercitado. Quantas vezes a gente observa, né? Agora mesmo, nesse tempo de dificuldade, de pandemia, tantas pessoas que nós conhecíamos, que eram firmes na igreja e de repente começam a se afastar. Qual a explicação para isso? É justamente isso, sobre a fé que eu estou falando. Nós temos a graça de receber a fé como dom de Deus. É como uma planta. E se de repente a gente começa a não cuidar dessa fé, não cuidar dessa planta, infelizmente ela morre. Naturalmente ela morre. E é isso que acontece. Se nós temos uma fé, e nesse momento de pandemia, tantas coisas limitadas que nós estamos tendo, poucos encontros, né? Somente a Santa Missa na igreja, ou os outros encontros de forma virtual, depende nesse momento de mim, de cada um de vocês, esse exercitar na fé. E como eu exercito na fé? Através da leitura da Sagrada Escritura, através do jejum, das orações, das vigílias que nós fazemos todos os sábados, e principalmente, número 1, a Eucaristia. É impossível manter-se firme na fé longe de Jesus Eucarístico, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a Eucaristia nos alimenta, ela também traz dentro de nós uma sede intensa por Jesus. Então nós precisamos da Eucaristia. Como é difícil viver a nossa fé dentro da nossa casa. Mesmo nós tendo tanto tempo mais disponível por não estarmos saindo, a gente observa que sozinho em casa a gente acaba desestimulado, né? Tanta correria, tanta coisa, e isso não pode acontecer. Nós precisamos ter esse foco neste momento de abastecer a nossa fé, de estar buscando coisas que nos aproximem de Deus, sabe por quê? Porque senão é natural do ser humano. A gente tende muito mais a buscar as coisas que nos dão prazer. E aí, de repente, uma reunião em família fica mais importante que ir para a Santa Missa. O fato de querer descansar e estar em casa, tudo fica importante, mais importante do que Deus nas nossas vidas. E quando a gente tem uma fé firme e decisiva, Jesus precisa ser o centro da nossa fé. Infelizmente, hoje em dia, a gente vive muito uma fé sentimentalista. O que é uma fé sentimentalista? Se eu estou me sentindo bem, se eu estou precisando ter uma experiência nova, sentir que Deus me ama, ser tocada pelo Espírito Santo, eu busco as coisas de Deus. E aí quando aparece aqueles dias que a gente está mais desanimado, né, que a gente está mais abalado na fé, passando às vezes por um deserto espiritual, a gente começa, mas hoje eu não vou na igreja, estou cansado, né? Coloca N motivos, o fulano de tal vai estar lá, eu não gosto do fulano, o pregador tal vai estar na igreja, eu não vou, não gosto do padre. E os motivos e as desculpas começam a aparecer na nossa caminhada. E isso não pode acontecer, porque cada um de nós, cristãos, temos um caminho a seguir. E esse caminho precisa necessariamente passar por 4 passos. 4 passos. O primeiro passo, acreditar, ter fé. Então, se a gente sabe que a fé é um dom de Deus e precisa ser exercitado por nós, a primeira coisa, pedir a Deus, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor derrama sobre nós, mais uma vez, o dom da fé, reanime essa fé, que muitas vezes, por esses problemas que temos passado, por essa situação agora, a nossa fé começa a vacilar. Então, o primeiro passo na nossa caminhada, acreditar, ter fé. O segundo passo, a partir do momento que eu acredito que Deus existe e é o Salvador, o Redentor na minha vida, eu preciso ter uma experiência de fé com Ele, uma experiência profunda. O que seria essa experiência profunda?
A partir do momento que eu começo a conhecer melhor a Deus, buscar estar na tua presença, aqueles outros exercícios que eu falei de alimentar a fé, de buscar a Eucaristia, de buscar os sacramentos, de buscar leitura na Sagrada Escritura, eu tenho uma experiência de fé com Deus. Todos nós, eu acredito, já tivemos essa experiência. O que é essa experiência? É aquele dia, aquele fato que aconteceu nas nossas vidas, que foi capaz de transformá-las. A partir daquele momento eu entendi que o Senhor Jesus é Deus e Salvador da minha vida, e todas as minhas atitudes foram transformadas a partir daquilo. Eu comecei a um caminhar diferente. A vida velha, alguns hábitos velhos que eu tinha já não serviam mais para aquela nova vida em Cristo. É simplesmente pegar a fé, aquilo que eu acreditava no coração, de repente passa pela minha razão e preenche todo o meu corpo. Então eu não penso mais em Deus como algo para trazer alento para o meu coração, não. A partir daquele momento, além de acreditar nele, eu começo então a seguir os passos que ele me mandou, a seguir os mandamentos, a seguir a minha vida conforme a Sagrada Escritura. Isso é uma experiência de fé profunda. Quantas pessoas saem da nossa igreja, por que não viveram essa experiência profunda? Porque não tiveram a vida transformada. Quantas pessoas que nós conhecemos dentro da igreja, que se dizem católicas e continuam ainda tendo uma vida no mundo? Eu não estou falando aqui que para ser católico precisa sair do mundo, muito pelo contrário. O nosso chamado enquanto leigos, a nossa vocação é fazer a diferença no mundo. Então nós vivemos nesse mundo de uma forma diferente, mostrando ao mundo que é possível ser de Deus e continuar feliz, continuar tendo uma vida comunitária, sem precisar se afastar de ninguém para buscar a santidade, mas mostrando para os outros que mesmo abrindo mão de prazeres mundanos que nos fazem perder a salvação, nós somos felizes, porque a gente encontrou o tesouro verdadeiro. Então nós deixamos de lado tudo aquilo que é importante para ficar com aquilo que é verdadeiro, que é importante, que é o centro, o eixo das nossas vidas. Esse é o segundo passo. Nós precisamos ter esse encontro verdadeiro. E esse encontro verdadeiro se dá com a graça de Deus também, assim como a fé. Mas precisa de mim, para ter essa abertura. Cada um de nós precisa dessa abertura para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. O terceiro passo, a partir do momento que a gente torna-se, tem esse encontro, torna-se pessoas de fé, tem esse encontro verdadeiro com Jesus, então nós nos tornamos discípulos. Quem é o discípulo? Aquele que segue o mestre. E quem é o nosso mestre? Nosso mestre é Jesus. É hora de fazer a vontade dele. E não só de fazer a vontade dele, mas principalmente de guiar as nossas vidas o tempo todo pensando o que Jesus faria no meu lugar. Nós somos chamados a ser discípulos, ao tempo todo ser orientados por um mestre. Não fazer as coisas conforme aquilo que a gente quer, mas conforme a vontade de Deus. Então, para isso acontecer, é preciso ter vida de oração, para saber o que Deus quer de nós. Como caminhar na vontade de Deus nesse mundo de hoje? É possível? É, se tivermos vida de oração. E o quarto passo de todo cristão, de nós principalmente que queremos ter essa vida de caminhada, é, a partir do momento que nós nos tornamos discípulos, também nos tornar missionários. Nós somos chamados por Deus a ter fé e a defender a nossa fé. Quantas vezes, se a gente for parar para pensar, eu lembro da minha caminhada mesmo, que nós às vezes ainda somos imaturos na fé, não temos algum conhecimento, e as pessoas nos questionam algumas coisas que elas discordam da nossa fé, e nós simplesmente ficamos calados porque nós não conhecemos. Não tem como nós vivermos a nossa fé no dia de hoje sem conhecer. Nós precisamos nos tornar evangelizadores, missionários, continuar a missão de Jesus de anunciar o reino de Deus. E para isso acontecer, nós precisamos conhecer a nossa fé. Quais são os fundamentos da nossa fé? O que cremos? Por que cremos? O que a igreja nos ensina? O que a Sagrada Escritura nos ensina? Então, durante esse tempo que nós vamos estar fazendo esse estudo, nós vamos nos fortalecendo nisso, no conhecimento, para ao sermos indagados, principalmente por aqueles que estão passando por crise de fé, que nós possamos dar uma resposta que traga luz para aquela pessoa,
que nós possamos, assim como Jesus também, trazer novos discípulos para o corpo de Cristo, para a igreja. Jesus é a cabeça e cada um de nós somos membros. E nós temos que ter a consciência muito forte, muito firme, de saber que cada membro do corpo de Cristo, cada membro da igreja tem uma função. Por exemplo, vamos fazer uma analogia, num corpo mesmo. Se o olho não tem a sua função, perdeu a função, não sabe enxergar, o nariz não vai fazer a função do olho. E assim somos nós, na nossa igreja, no nosso caminhar enquanto discípulos missionários do Senhor. Se nós somos um corpo só e algum dos membros desse corpo, algum membro da igreja, algum de nós não estiver fazendo o seu papel, esse corpo sofre, não chega à plenitude para poder anunciar melhor o reino de Deus. Então, que tenhamos essa consciência, que cada um de nós somos membros, independente de ser o maior membro do corpo, o menor, o mais simples ou o mais importante. Tenhamos essa consciência que somos importantes, que a nossa função faz diferença nesse corpo que é a igreja. Então, que a gente se coloque, que sejamos estimulados a conhecer a nossa fé, que é linda, como é linda a história da nossa igreja, como é linda a Sagrada Escritura, como nos instrui, como aqui, dentro da Sagrada Escritura, tem instrução para todos os momentos da nossa vida. Então, basta nós recorrermos a elas, que nós possamos ter esse empenho de nos dedicar, de estudar, para conhecer os fundamentos da nossa fé, para saber naquilo que a gente acredita. E a gente precisa também, além da fé, ter vida de oração, viver a espiritualidade. Às vezes, a gente participa de algum encontro, alguma coisa que fala, agora teremos um momento de espiritualidade. E faça ali a invocação do Espírito Santo, uma oração. Mas isso é uma forma de reduzir o significado verdadeiro de espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é viver com Cristo segundo a vontade dele em todos os momentos da nossa vida, iluminados pelo Espírito Santo. Ou seja, eu não sou católica cristã, católica apostólica romana só quando eu vou na missa aos domingos, não. Eu sou chamada a viver no meu dia a dia, aonde quer que eu esteja, em todos os momentos como cristã. Então eu preciso deixar de ter aquela fé sentimentalista que eu falei lá no início, só de sentimentos, se eu sinto bem eu vou, se eu não sinto bem eu não vou, para ter uma fé de atitudes. Sabendo que independente de eu me sentir bem ou me sentir mal, eu preciso estar ali, porque eu escolhi. E a gente precisa entender uma coisa, assim como eu falei no início, que Deus é amor, nos cria no amor e na liberdade. O amor de Deus não vai mudar por nós. Se nós somos mais fiéis, se nós acreditamos mais ou menos, isso nunca vai mudar. Deus ama aquele que é fiel, que acredita, que tem fé, da mesma forma que aquele que se diz ateu, que não acredita em Deus. O amor de Deus por nós é incondicional. E não há nada que nós façamos que nós vamos merecer ou desmerecer o amor de Deus. Então, por que a gente precisa crescer na fé? Porque a nossa grande meta é a salvação. Não adianta. A salvação é para todos a partir do momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. É presente. Mas assim como a fé também é presente, nós conquistamos a salvação da nossa parte. É um acordo, entre Deus e nós. Ele já fez a parte dele, que foi nos dar o seu Filho Jesus, que morreu por nossos pecados para alcançar a salvação. Então é agora de cada um de nós exercitar essa salvação para que nós possamos alcançá-la. É uma conquista. Eu conquisto hoje, eu conquisto amanhã, com o quê? Com as minhas atitudes, com aquilo que vai me fazer levar para o céu. Então a grande meta da nossa caminhada espiritual é a salvação, precisa ser a salvação. E para a gente entrar nesse itinerário espiritual de caminhada, para que nós possamos começar hoje, a decisão é agora, a decisão é hoje. A primeira coisa que nós precisamos ser muito honestos com nós mesmos. Será em que parte da caminhada eu estou? Onde eu estou agora? Nesse caminhar, nesse início até esse final, que é a meta da salvação, aonde eu estou com o meu caminhar? Como tem sido a minha vida de fé, a minha vida de oração? Será que realmente Jesus continua sendo o centro da minha vida, da sua vida?
Qual tem sido o tempo que nós temos dedicado ao Senhor? Então nós somos chamados a fazer essa reflexão inicial, para que a gente possa continuar posteriormente os nossos estudos, lembrando que nós precisamos crer em Deus, conhecer a sua palavra, mas principalmente o que vai fazer a diferença na nossa salvação é o exercício da nossa fé. Aquilo que nós cremos, nós precisamos colocar em prática, porque senão a nossa fé se torna algo vazio. Não adianta só eu crer da boca para fora, se as minhas atitudes perante principalmente as outras pessoas que precisam ainda conhecer a Deus são atitudes de pessoas que não têm fé. Se realmente com a minha vida eu não consigo expressar que Jesus é o centro da minha vida, da minha casa, da minha família, então esse chamado não é pelos outros, começa por nós mesmos. Antes de nós sermos testemunhas, exemplos para os outros que estão à nossa volta, para que nós possamos ganhar mais almas para os céus, nós devemos mudar de vida por nós mesmos, pela nossa salvação, para ter dentro de nós a alegria perfeita, que é a alegria que vem do Senhor, mesmo nos momentos de dificuldades, para que a esperança permaneça na minha vida, na sua vida, que nós possamos fazer essa reflexão. Como temos andado? É muito pouco que nós temos tido, infelizmente, porque essa pandemia acabou deixando-nos com poucas afazeres na igreja. Mas será que esse mínimo de pelo menos a missa no domingo eu tenho participado? Ou eu tenho deixado de ir? E por quais motivos eu não tenho participado? Como anda a minha vida de oração, Santo Terço, oração pessoal? Como anda na minha casa? O que eu tenho visto, o que eu tenho assistido, com o que eu tenho gasto o meu tempo, que eu não tenho dedicado a Deus? São reflexões que nós precisamos fazer de forma muito pessoal e ser sincero com tudo isso, Lembrando que para Deus nós precisamos dar o nosso melhor. As primazias, as primeiras horas, os momentos mais importantes da nossa vida precisam ser dados ao Senhor, porque Ele merece, por Ele ser esse Pai de amor, de misericórdia, que independente das nossas atitudes, continua cuidando de cada um de nós com amor. Então eu te convido, ao final desse vídeo, ao final desse nosso primeiro encontro, essa primeira partilha, que a gente possa meditar. Será que eu quero continuar nesse caminho de fé? Será que realmente eu quero ter a minha fé renovada? Será que na minha vida eu já tive esse encontro pessoal com Jesus, que foi capaz de transformar tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, as minhas atitudes? E quando eu digo transformar, é de forma total e definitiva. Porque quando nós somos tocados realmente profundamente pelo Senhor, nós somos incapazes de voltar à vida antiga. Às vezes permanece em nós algumas situações de pecado, mas aquela luta árdua continua de romper com essa situação de pecado para realmente agradar a Deus, que é o centro, quais todas as coisas da nossa vida vão girar. Então que a graça do Senhor possa ser derramada nas nossas vidas, que realmente o Senhor possa nos dar toda a sabedoria, para que a gente possa cada dia mais ser servo, discípulos missionários do Senhor, e que nós possamos caminhar sempre ao lado dele, que nós possamos ser selados e abençoados em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma ótima, abençoada semana.